Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Retornamos ao nosso curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Já chegamos ao nosso encontro número 5, isso mesmo. Já foram resolvidas 200 questões do nosso curso. Lembrando que cada aula são 50 questões, não é? E hoje iniciamos a parte 2 da Lei das Eleições, então são 50 questões sobre Lei das Eleições. Esse é o nosso primeiro bloco, onde resolveremos as questões de número 201 a 205. Preparados? Você que ainda não adquiriu o curso, passe lá no site eleitoralcombruno.com.br e adquira já. Essa questão número 201, ela foi cobrada em 2015 pela banca Fundação Carlos Chagas. Veja, serão registrados nos tribunais regionais eleitorais apenas os candidatos a. Então veja, eu tenho o TSE, eu tenho os TREs e eu tenho juízes e juntas. Perante os tribunais regionais eleitorais, nós vamos registrar quais candidatos? A letra A diz que será o senador, o governador e o vice, prefeito e vice. Está falsa a letra A, porque, na verdade, prefeito e vice-prefeito, eles são registrados perante os juízes e não perante os TREs. B. Presidente e vice-presidente da República, senador, deputado federal, governador e vice, e também o deputado estadual. O único problema aqui é o presidente e o vice-presidente da República, porque eles são registrados perante o TSE. Letra C. Presidente e vice-presidente, senador, governador e vice. Mais uma vez, presidente e vice está fora, uma vez que eles são registrados perante o TSE. Letra D. Senador, deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual, vereador, prefeito e vice. Até aqui tudo bem. Agora, vereador, prefeito e vice-prefeito, não. Estes últimos são registrados perante os juízes. Sobrou, por fim, a letra E. Senador, deputado federal, governador, vice-governador e deputado estadual. Muito bem, todos esses aqui são registrados perante os tribunais regionais eleitorais. Desta forma, a questão número 201, marcaremos a letra E como gabarito. 202, ela foi cobrada em 2017, ano passado, no concurso TRE São Paulo. Atenção! Realizadas as eleições, para o partido X identificar quantos e quais candidatos à Câmara dos Vereadores por ele registrados foram eleitos, deve considerar vários elementos. Nesse quadro, essa questão ela vai cobrar o entendimento de quociente eleitoral e de quociente partidário. Esses entendimentos estão no Código Eleitoral, que é a Lei 4737, de 65. Vamos à letra A. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos, ou seja, tirando os brancos e nulos, apurados pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Até aqui tudo bem. Desprezada a fração, qualquer que seja. Cuidado, essa letra A está falsa. Não desprezamos a fração no quociente eleitoral. Somente vamos desprezar no quociente partidário. No quociente eleitoral, temos que observar o que prevê a letra B. Veja, determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Essa letra B está verdadeira, segundo prevê lá no Código Eleitoral o artigo 106. Tá bom? Letra C. Determina-se o quociente partidário dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher. Não, isso aqui não é o cálculo de quociente partidário, quociente eleitoral. Aqui nós temos a previsão também, juntamente com os artigos 106, se você pegar o Código Eleitoral, temos também o conceito a respeito do quociente partidário. Olha a letra D. Então, a letra C está falsa também. Estarão eleitos tão somente os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 15% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.
ficando destinados os lugares não preenchidos por esse critério aos suplentes. Aqui nós temos o entendimento da chamada cláusula de barreira, só que a cláusula de barreira limita a não 15% do quociente eleitoral, mas sim a 10% do quociente eleitoral. Isso está lá no artigo 108 também do Código Eleitoral, tá? Letra E. Não são considerados válidos os votos dados apenas às legendas partidárias, mas tão somente aqueles dados especificamente a candidato regularmente inscrito. Não. Tanto o voto nominal quanto os votos à própria legenda do partido eles são admitidos. Está no artigo 5º da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97. A única assertiva correta, qual que é? A letra B, que é o nosso gabarito. Questão 203, cobrada em 2015. Considere as eleições para Senado Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. De acordo com o Código Eleitoral, obedecerá ao princípio da representação proporcional as eleições indicadas apenas em... Então, nós temos sistema proporcional e o sistema majoritário. Senado Federal é o quê? Majoritário. Prefeito e vice, chefe do Poder Executivo, majoritário. Câmara dos Deputados, onde teremos os deputados federais, proporcional, assim como nas assembleias legislativas com os deputados estaduais. Então, somente obedecerá ao princípio da representação proporcional 3 e 4. Por isso, o gabarito da questão 203, qual que é a letra? Também letra B. Questão 204. Essa foi cobrada pela FCC 2017, também TRE São Paulo. Laerte se interessa pelos estudos de direito eleitoral. Iniciante na matéria, aprendeu que as eleições acontecem em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo e que serão realizadas simultaneamente para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. O que mais? Então, nesse ano de 2018, teremos eleições para presidente e vice, governador e vice, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e senador. Em um outro momento, as eleições de 2020, teremos prefeito, vice e vereadores. Então, não posso considerar o gabarito como letra A. Vamos à letra B. Senador, deputado federal, estadual, distrital, sendo considerado eleito no primeiro turno o candidato a presidente ou governador que obtiver a maioria absoluta de todos os votos, computados os em branco e nulos? Não. Votos brancos e nulos são descartados. C. Vereador. Não posso considerar simultaneamente eleição para vereador com esses cargos que citamos. D. Senador, deputado federal, estadual e distrital, sendo considerado eleito no primeiro turno o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. A letra D está corretíssima. Se vocês quiserem anotar os artigos que vão justificar, respectivamente, é o primeiro e o segundo da Lei das Eleições, tá? Sobrou a letra E, já corta, porque prefeito e vice não está embutido nesses simultâneos nas eleições de 2018, por exemplo. Gabarito questão 204 será a letra D. Por fim, questão 205. Essa foi cobrada há 2 anos, 2016. Com base no disposto na Lei 9.504 de 97, que é a tão famosa Lei das Eleições, marquemos a correta. A. Nas eleições proporcionais, são computados como válidos todos os votos registrados pelas mesas receptoras. E aí? Todos os votos são computados como válidos pelas mesas receptoras? Não. Temos que desconsiderar quais votos? Os votos brancos e temos que desconsiderar também os votos nulos. Aqui nós temos o artigo número 59, parágrafo 2º da Lei das Eleições, tá? B. As eleições para governador, vice, prefeito, vice-vereador realizam-se simultaneamente no primeiro domingo de outubro, falamos na questão anterior. Temos as eleições gerais e as eleições municipais em outro momento. Artigo 1º da Lei das Eleições. Letra C. Nas eleições proporcionais, consideram-se válidos os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas? Sim, são os votos nominais e os votos dados diretamente ao partido. Artigo 5º
Lei das Eleições. Letra D. Será considerado eleito o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, computados os votos brancos e nulos. Não, já tira isso. Votos brancos e nulos eles são jogados na lixeira, né? Artigo 2º, Lei das Eleições. E sobra a letra E. Caso o candidato a prefeito desista, olha só o fanfarrão, de concorrer à eleição municipal antes do segundo turno, deverá o juiz eleitoral cancelar imediatamente o pleito, devendo convocar novas eleições para o ano seguinte? Falso, gente. Veja, se houve uma desistência antes do segundo turno, temos que observar os remanescentes para preencher esse espaço. Então, não vou convocar novas eleições para o ano seguinte. Fora de cogitação isso. Artigo 2º, parágrafo também 2º da Lei das Eleições. Então, qual que é o gabarito da questão 205? Letra C. A gente fecha, então, o nosso primeiro bloco da aula 5. Retornaremos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Bons estudos!